Muito bem, sejam bem-vindos novamente aqui, Cassie e todo mundo que está ao vivo, tá? Eu não anunciei, eu quero manter num escopo pequeno mesmo aqui no Telegram, porque estamos gravando e, se Deus permitir, daqui uma semana já deve estar saindo o primeiro vídeo dessa série do novo Congresso MV, cujo tema é Dons Espirituais, Spiritual Gifts, tá? Gift, em inglês, é realmente, literalmente, presente. Tá? E hoje vamos ver a aberração do leste, evitando o fanatismo das línguas. E vamos estar lendo este capítulo aqui, A Causa no Leste, vamos estar basicamente lendo todo esse capítulo, comentando e extraindo Testemunhos para a Igreja, volume 1, tá? Ali no começo do Adventismo, tá? Aqui mais ou menos no meio do livro, está, na verdade, esses testemunhos foram sendo escritos, 76. Isso aqui foi um capítulo que ela escreveu, não já pensando num livro. Depois, vamos estar publicando esses fascículos que foram sendo publicados como se fossem cartas, né? Para diversos grupos e pessoas, e depois foram reunidas num livro, tá? E vamos ler do que se trata aqui. Nós queremos aprender com os erros dos outros e não entrar em fanatismo. Leiamos aqui, começando o capítulo, né? O fanatismo que graçou no leste, isso aqui é no leste dos Estados Unidos, eles agora já foram mais para o oeste da Nova Inglaterra, ali da região costeira do Atlântico, né? Eles já estavam, Michigan, Battle Creek já era oeste, mas a partir dali é leste. A causa que graçou no leste, na costa, há alguns anos, produziu desoladores efeitos. Vi que Deus provou o seu povo sobre o tempo em 1844, conhecemos essa história, né? Guilherme Miller e tal, mas que nenhum prazo estipulado desde então trouxe assinalados sinais de sua mão. O Senhor não testou o seu povo sobre qualquer tempo em particular desde 1844. Estivemos e ainda estamos em paciente tempo de espera. Criou-se muita excitação em torno do tempo por volta de 1854. Olha, sabia disso? 10 anos depois, houve de novo uma data que foi colocada com muita excitação, 1854. E muitos entenderam que esse movimento procedia de Deus. Por quê? Por ter tido grande extensão e alguns terem sido aparentemente convertidos por ele. Olha, então, podemos escrever aqui, eu vou até escrever completando. Estou aqui colocando um slide que eu vou pôr por último, que é prevenindo a aberração do leste. Eu já escrevi alguns itens, mas eu vou escrever outros. Então, vamos colocar assim, não se impressionar com com grande adesão de pessoas e aparentes conversões. Isso aqui são lições que estamos extraindo para que nós possamos aprender, porque se a gente só ler, a gente vai esquecer depois. Nós temos que apontar 409.1. Isso porque eles erraram achando, olha, se muitas pessoas estão aderindo, é um bom sinal, deve ser de Deus. Não necessariamente. Por ter tido grande extensão e alguns terem sido aparentemente convertidos por ele. Entretanto, tais conclusões não são consistentes. Muito do que foi pregado em relação ao tempo em 1854 era razoável e justo. Muita gente sincera aceitou a verdade e o erro juntamente e sacrificou muito do que possuía para fazer avançar o erro. Após terem eles sofrido desapontamento,
abandonaram tanto a verdade quanto o erro, achando-se agora em tal posição que torna difícil a verdade alcançá-los. Alguns dos que passaram pelo desapontamento viram as evidências da verdade presente e, tendo abraçado a mensagem do terceiro anjo, estão agora lutando para pô-la em prática em sua vida. Mas onde há um que foi beneficiado por aceitar o movimento de 1854, há 10 que foram prejudicados. Muitos desses estão em situação que não serão mais persuadidos pela verdade, embora essa lhes seja apresentada com muita clareza. Tá? Então, o campo foi queimado, realmente alguns foram beneficiados, mas a maioria não levou o selo de Deus. A proclamação do tempo em 1854 foi acompanhada por um espírito que não procedia de Deus. Né? Lembra o anjo lá de Apocalipse 10 que levantou a mão e falou: já não haverá mais tempo, né? Tempo que corre, ou seja, não haverá mais proclamação. Veja lá comentários da Bíblia White em Apocalipse 10, vários textos de Ellen White dizendo que quando o anjo falou não haverá mais tempo, é que não deve haver mais marcação de data. Então, está contradizendo a Bíblia e acompanhado de um espírito que não procedia de Deus. Havia disposição ruidosa, áspera, desleixada e irritável. Devemos marcar isso aí. Vou deixar aqui em negrito, porque isso aqui são as características. Havia disposição ruidosa, áspera, desleixada e irritável. Ou seja, contra os frutos do Espírito. As manifestações ruidosas eram consideradas por muitos como essencial. Não é essenciais? Bom, como essenciais, a verdadeira religião. E havia tendência de baixar o nível em tudo. Muitos viam isso como humildade, mas ao serem seus pontos de vista contestados, irritavam-se prontamente, manifestando o espírito altivo e acusando aqueles que não concordavam com eles de orgulho e resistência à verdade e ao poder de Deus. Então, outro ponto aqui, acusação àqueles que não concordavam. Na próxima palestra a gente vai ver Ellen White, depois no fim de sua vida, revisando essa época, que ela conta de que aqui havia pessoas que andavam de 4 como se fossem crianças e diziam que isso fazia bem para o seu orgulho. Vamos ser como crianças, como disse Jesus, então baixar o nível. Literalmente, baixaram o nível aqui e andavam de 4, como exemplo, né? Mas em outros pontos também baixavam os níveis. Os santos anjos ficaram desgostosos e entristecidos pela maneira irreverente com que muitos tomam o nome de Deus, o grande Jeová. Os anjos mencionam esse sagrado nome com profunda reverência, sempre velando o rosto quando o pronunciam. O nome de Cristo é tão sagrado para eles que proferem com grande reverência. O nome de Cristo é tão sagrado para eles, os anjos, que o proferem com grande reverência. Como oposto, no entanto, o espírito e a influência que prevaleceram no movimento de 1854. Alguns que ainda se acham sob a mesma influência falam de Deus como se referissem a um cavalo ou qualquer outra coisa comum. Lembra da oração centrante? Chamar Deus de você, né? Colocar uma cadeira na sua frente, por exemplo. Vai nessa direção. Em suas orações usavam as palavras Deus Todo-Poderoso de maneira muito vulgar e irreverente. Aqueles que assim procedem não têm senso algum do exaltado caráter de Deus, de Cristo ou das coisas celestes. Aí eu vou pular 2 parágrafos, um que fala sobre a reverência e o temor que Manoá teve, achando que iria morrer, né? E outro parágrafo sobre o efeito danino disso. Tá? O único remédio para o leste é a completa disciplina e organização. O espírito de fanatismo tem dominado certa classe de observadores do sábado ali.
no leste dos Estados Unidos. Eles não têm bebido, senão levemente, da fonte da verdade, e não estão familiarizados com o espírito da mensagem do terceiro anjo. Oh, isso aqui é importante, ou seja, não tinha um fundamento, estudo. Nós queremos prevenir isso, estamos estudando para que tenhamos uma boa base. Sempre a lei ao testemunho, comparando um pouco aqui, um pouco ali, né? Examinai. Então eles não tinham isso. Bebiam levemente da fonte da verdade e não estavam familiarizados com o espírito da mensagem do terceiro anjo. Importante isso. Coisa alguma se pode fazer por essa classe enquanto seus pontos de vista fanáticos não forem corrigidos. Então precisamos ver o que é fanatismo exatamente antes de taxarmos alguém de fanático. Quais são as características aqui descritas. Alguns que participaram do movimento de 1854 trouxeram consigo errôneos pontos de vista tais como, olha só que heresias eles pregavam, alguns deles. A não ressurreição dos ímpios e a era vindoura. Eles estão buscando unir esses pontos de vista e sua experiência passada com a mensagem do terceiro anjo. Não podem fazer isso. Não há concórdia entre Cristo e Belial. A não ressurreição dos ímpios e as suas opiniões pessoais sobre a era vindoura são erros grosseiros que Satanás introduziu nas heresias dos últimos dias para servir a seu propósito de arruinar vidas. Então foi Satanás que introduziu esses erros grosseiros. Esses erros não se harmonizam com a mensagem de origem celestial. Tá? Estamos vendo aqui a aberração do leste, evitando o fanatismo das línguas. Não evitando as línguas, porque não proibais falar em línguas, 1 Coríntios 14, mas o fanatismo das línguas. Pode existir fanatismo em muitas coisas. No comer, quer dizer que é errado então comer. Profetizar, né? Muitos daquele dia me dirão, sim. Senhor, em teu nome profetizemos. O falso profetizar, existe o falso falar em línguas, já vimos isso. Né? Bom, algumas dessas pessoas têm formas de culto, a que chamam dons, e dizem que o Senhor os pôs na igreja. Tem uma algaravia sem sentido, a que chamam língua desconhecida. Desconhecida não só ao homem, mas ao Senhor e a todo o céu. Tais dons são manufaturados por homens e mulheres ajudados pelo grande enganador. Ok, não sei como que isso aconteceu, no céu a gente vai ver quem que manufaturou, né? Me vem à mente as irmãs Fox ali, espiritismo, né? Nessa época ali, porque Satanás estava vendo que estava levantando-se um movimento, opa, Ellen G. White profetiza, e eu vou agora, né, lançar. E também surgiram outras contrafações, o espiritismo, o evolucionismo de Charles Darwin, né? Veja mais sobre isso, a palestra 1844 em Tipo e Antítipo, de Walter Veitch. O fanatismo, a exaltação, o falso falar línguas e os cultos ruidosos têm sido considerados dons postos na igreja por Deus. É o falso falar em línguas, né? Não é o verdadeiro. Então acho que isso é o dom de Deus. Alguns têm sido iludidos a esse respeito. Os frutos de tudo isso não têm sido bons. Pelos seus frutos os conhecereis. Lembra lá aquela tabelinha do How to Tell? Quer dizer, como dizer se é de Deus ou não? A lei é o testemunho, pelos frutos. Se a profecia se cumpre, pelo testemunho interno, a pessoa está profetizando e falando os segredos do meu coração, né, o que eu estou pensando. Opa, então deve ser de Deus, ele está lendo meus pensamentos. E também reconhece a humanidade completa de Cristo, né? Que Cristo veio em carne. Se não é assim, portanto, é evidência de que é um falso profeta. Uma falsa mensagem. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião a menos que experimentem momentos de poder e de alegria. Sentimentos.
Esforçam-se por isso e chegam a uma confusão dos sentimentos. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. Ao passar o feliz entusiasmo de sentimento, essas pessoas emergem mais fundo que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte. É como a pessoa que está fumando certo tipo de droga, começa com mais leve, né? Ou então bebe uma cerveja, tem uma aparente alegria, mas depois fica pior do que antes. Então está deprimido, toma de novo, fica alegrinha, aí fica pior, e assim por diante. É da falsa fonte. Fica pior do que antes, mais fundo que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte. As mais proveitosas reuniões para o crescimento espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame do coração, cada um procurando conhecer-se a si mesmo e com sinceridade e profunda humildade buscando aprender de Cristo. Lembra lá o Salmo? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A brisa suave lá de Elias. Aí que se encontra o Espírito de Deus. Pulando aqui um parágrafo, um exemplo, o irmão Lunt se afastou desse grupo fanático, infelizmente, né, e está certo. Próxima. Há muitos espíritos desassossegados que não se submeterão à disciplina, ao sistema e à ordem. Julgam que sua liberdade seria restringida caso tivessem de pôr de parte o juízo próprio e submeterem-se aos das pessoas de mais experiência. Por exemplo, ter consultado José Bates, Guilherme Miller, Tiago White, pessoas de mais experiência, né? Não haverá progresso na obra de Deus, a menos que haja disposição para se submeterem à ordem e expelirem de suas reuniões o espírito negligente e desordenado de fanatismo. Então, o que é o fanatismo? Com espírito negligente. O que é negligência? Sabe? Descuidado, desordenado. Ok. As impressões e os sentimentos não são seguras provas de que uma pessoa esteja sendo dirigida pelo Senhor. As impressões e os sentimentos não são seguras provas de que uma pessoa esteja sendo dirigida pelo Senhor. Se não estivermos apercebidos, Satanás dará sentimentos e impressões. Estes não são seguros guias. Eu vou colocar aqui, não confiar em sentimentos e impressões. T1 413.1. Eu já citei também essa passagem de buscar sentimentos, impressões no vídeo sobre que eu fiz o alerta vermelho recentemente sobre a questão ali do Marcos Bonfim, né, de que ele apresentou ficar em silêncio para ver se eu sinto alguma coisa, né, algum sentimento, algum arrepio, algum calafrio. Veja lá o Mask, também ali foi colocado isso, né? As impressões, não é só os sentimentos, as impressões também não são seguros guias. Eu tive a impressão hoje, porque se não estivermos apercebidos, Satanás pode dar sentimentos, Deus também pode dar impressões, né? Mas não é seguro se basear nisso. Todos se devem familiarizar plenamente com as provas de nossa fé. E a grande preocupação deve ser adornar. Uma algaravia sem sentido. Todo tipo de ave impura e detestável, que fiquem longe aqui do IBC. A grande preocupação deve ser adornarem sua profissão de fé e produzirem frutos para a glória de Deus. Algumas pessoas poderiam
quem sabe, confundir dons do Espírito com frutos do Espírito. Alguém já me disse, Daniel, larga a mão disso aí, sabe? Lendo esse capítulo aqui, lendo o capítulo que a gente vai ver na palestra seguinte, ficou meio receoso de que nós do MV entremos para esse rumo do fanatismo, né? Se concentra nos nos frutos do Espírito, não nos dons. Os frutos, amor, alegria, não, isso nós concordamos e queremos, estamos buscando frutos também. Mas dons do Espírito, que é o tema desse MV, é outra coisa. São presentes do Espírito para nós que vão produzir bons frutos, oxalá. E se não forem bons frutos, não é de Deus. E é por isso que estamos estudando isso aqui, para que nós peguemos da fonte correta e fujamos de qualquer fanatismo que tenha essas características aqui. Ninguém deve adotar uma conduta que o leve a se tornar aborrecível aos que não são membros da igreja. Devemos ser castos, modestos. Alguém pode perguntar, o que é ser casto? Dicionário aqui, casto. Casto é que guarda castidade, que se abstém de prazeres sexuais, sem mistura ou mescla, puro. É a pureza espiritual, né? Devemos ser castos, modestos e elevados na conversação. Parênteses aqui. Conversação. Do que gostamos de conversar no dia a dia, enquanto trabalhamos, né? Existe um costume do mundo de, para aliviar as dores do trabalho, hoje, as pessoas conversarem blá blá, meio que piadinha, sabe? Para distrair, para ver se a dor de trabalhar, né, o esforço no mutirão, por exemplo, sai com esse tipo de conversação baixa. O tempo passa, né? E aí vai. Então, nível aqui, devemos ser castos, modestos e elevados na conversação, não só no sábado, bem como irrepreensíveis na vida. Um espírito frívolo. Alguém pode perguntar o que é frivolidade? Vamos lá. Frívolo. O certo seria ver, que é ou tem pouca importância, inconsistente, inútil, superficial, leviano, né? Um espírito frívolo, gracejador, fazer piadinha, anedotazinha, né? Brincar, exagerar, né? Ellen White fala que o exagero intencional também constitui falsidade. Um espírito frívolo, gracejador, negligente, deve ser censurado. E aí, com certeza, se você censurar alguém que está com esse espírito, você vai ser taxado de crítico, só vê defeito, né? Fala mal, blá, 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 blá. Mas aqui diz, isso deve ser censurado. Não é nenhum indício de ter a graça de Deus no coração uma pessoa falar e orar eloquentemente nas reuniões e depois entregar-se a uma descuidosa e rude maneira de falar e agir. Quando lá fora. Tais pessoas são mesquinhos representantes de nossa fé, são um obstáculo para a causa de Deus. Há estranha mistura de ideias entre os professos observadores de sábado ali. Alguns não se acham em harmonia com o corpo da igreja. E conquanto continuem a ocupar a posição que tem lembre-se que isso aqui foi escrito quando a igreja estava se organizando, bem no começo, que geralmente segue o padrão das 7 igrejas. Começa como um cavalo branco, começa como uma igreja de Éfeso, pura, né? E depois vai se corrompendo. Eles aqui não estavam em harmonia com essa igreja inicial também, com o corpo da igreja. Mais sobre isso, ver esse vídeo aqui, a menina e as ovelhas perdidas da casa de Israel. E conquanto continuem a ocupar a posição que têm agora, serão sujeitos às tentações de Satanás e afetados pelo fanatismo
e o espírito do erro. Alguns nutrem ideias fantasiosas que lhes cegam os olhos para pontos importantes e vitais da verdade, levando-os a colocarem suas próprias e fantasiosas deduções. Deduções. Não é coisa que está escrita na Bíblia. Você faz disso uma coisa tão importante. Mas é que está na Bíblia. Agora, deduções, né? Suas próprias e fantasiosas deduções no mesmo nível que a verdade vital. Aonde se encontra a verdade? Na palavra de Deus. A aparência dessas pessoas e o espírito que as acompanha faz o sábado, que eles professam, muito objetável aos não-adventistas sensatos. Seria muito melhor para o progresso e êxito da terceira mensagem angélica se essas pessoas deixassem a verdade. De acordo com a luz que o Senhor me concedeu, haverá ainda um grande grupo que surgirá no leste para obedecer coerentemente à verdade. Aqueles que seguem o rumo equivocado que escolheram serão deixados a abraçar erros que finalmente os levarão à ruína. Eles, porém, serão pedras de tropeço por algum tempo para aqueles que deviam receber a verdade. Os pastores que trabalham na palavra e na doutrina devem ser obreiros competentes, apresentarem a verdade em sua pureza. Todavia, com simplicidade, devem alimentar o rebanho com forragem limpa, cabalmente joeirada. Há estrelas errantes que professam ser pastores enviados por Deus, os quais andam pregando o sábado de lugar em lugar, mas que têm a verdade misturada com o erro, e estão lançando ao povo a massa de seus discordantes pontos de vista. Satanás os empurrou para dentro, a fim de causar desagrado aos inteligentes e cuidadosos, que não são membros. Alguns desses têm muito a dizer sobre dons e são muitas vezes especialmente agitados. Entregam-se a sentimentos violentos e desordenados e produzem sons ininteligíveis, a que chamam o dom de línguas. E certa classe parece encantada com essas estranhas manifestações. Agitados, sentimentos violentos e desordenados. Devemos fugir disso. Reina entre essa classe um espírito estranho, que destruiria e passaria por cima de quem quer que os reprovasse. Outra característica desse fanatismo, dessa aberração. Passar por cima de quem quer que os reprovasse. O Espírito de Deus não está nessa obra e não acompanha tais obreiros. Eles têm outro espírito. Esses pregadores, porém, têm êxito entre certa classe. Isto, porém, aumenta grandemente o trabalho dos servos a quem Deus enviou, os quais se acham habilitados a apresentar perante o povo o sábado e os dons em seu devido aspecto. O que nós fizemos aqui, não foi? É o que nós estamos buscando fazer, apresentar os dons como estão na Bíblia, sem dar um sentido forçado, né? Para se encaixar na minha pré-disposição, no meu pré-conhecimento. Então, apresentar os dons em seu devido aspecto. É importante apresentar os dons. Nós não podemos rejeitar os dons porque algumas pessoas abusam disso, né? Muitas pessoas que não são cristãs, digamos muçulmanos ou budistas, quando veem cristãos fumando, bebendo, com promiscuidade sexual, né, do Ocidente, esses países se dizem cristãos, mas é isso que é ser cristão? São estereótipos. A gente também, muitas pessoas no Ocidente aqui acham que os muçulmanos são todos terroristas. Não pode só, né? Cobre todo o rosto, só os olhos aparecem. São assim, a mulher não pode fazer nada. São estereótipos, sendo que não é assim. São muçulmanos, muitas vezes são felizes, a maioria são felizes, sorridentes e bem com a vida, né? Estão seguindo a sua luz. Então, nós não podemos jogar no lixo
assim como os não cristãos julgam os cristãos, mas existem cristãos verdadeiros entre a maioria que não está. Então, os dons em seu devido aspecto e cuja influência e exemplo são dignos de imitação. A verdade deve ser apresentada de maneira a torná-la atrativa ao espírito inteligente. Isaías lá diz, vinde arrazoemos, né? Não somos bem compreendidos como um povo, mas olhados como pobres, fracos de espírito, baixos e degradados. Quão importante é, pois, para todos os que ensinam e todos os que creem na verdade, ser tão afetados por sua santificadora influência, que a vida coerente, elevada que vivem, mostre aos não-membros que eles têm se enganado com esse povo. Quer dizer, os adventistas não são fracos, pobres, baixos, não. Quão importante que a causa da verdade seja despojada de tudo que seja exaltação falsa e fanática. Que a verdade se erga sobre seus próprios méritos, revelando sua pureza e seu exaltado caráter naturais. Né? É como, por exemplo, ó, vamos dar um exemplo aqui da caneta Bic. Se a oferta é demais, até os outros desconfiam, né? Ou seja, se alguém falar, gente, tem que comprar essa caneta, deixa eu pôr um perfumezinho aqui para ver se eles, quando pegarem essa caneta, vão querer comprar um perfume nela. Um enfeite. Um enfeite. Já vi já. Né? Mas só que a pessoa tem que gostar da caneta pelos seus próprios méritos. Deixa eu ver. Escreve bem, não falha, né? É robusta. Não pelas enfeites, coisas externas para recomendar. Não precisa. Que a verdade se erga sobre seus próprios méritos, revelando sua pureza e seu exaltado caráter naturais. Vi que é de alta importância que os pregadores da verdade sejam refinados em suas maneiras, que fujam às esquisitices e excentricidades e apresentem a verdade em sua pureza e clareza. Coloquei também isso aqui, lá no slide final, né? Fugir das esquisitices e excentricidades. Olha, ela fala, vi que é de alta importância que fujam às esquisitices e excentricidades e apresentem a verdade em sua pureza e clareza. Minha atenção foi dirigida a Tito 1,9, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Em seguida, Paulo fala de uma classe que professa conhecer a Deus, mas que o nega nas obras, sendo reprovados para toda boa obra. E então exorta a Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios e graves, prudentes, sãos na fé, saudáveis na fé, né? Na caridade e na paciência. Exorta semelhantemente aos mancebos a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Estas instruções acham-se escritas para benefício de todos aqueles a quem Deus chamou para pregar a palavra, e também para o benefício de seu povo que dá ouvidos à palavra. A aberração do leste. Nós queremos evitar o fanatismo das línguas. Então, por isso que é importante nós lermos a descrição do fanatismo, junto com as instruções de Deus, fugir disso, devemos isso, aquilo, familiarizar-nos, tal, para que estejamos imunizados, não com isso aqui, né, mas com o espiritual.
Vamos lá, continuando. A verdade de Deus jamais degradará, antes elevará ao que a recebe. Apura-lhe o gosto, santifica-lhe o juízo e aperfeiçoa-o para a companhia dos puros e santos anjos no reino de Deus. Alguns há a quem a verdade encontra vulgares, rudes, esquisitos, jactanciosos, prontos a aproveitar-se de seus semelhantes para se beneficiarem a si mesmos. Erram por muitas maneiras e, todavia, quando a verdade é crida de coração, por eles, efetuará inteira mudança em sua vida. Começarão imediatamente a obra de reforma. A pura influência da verdade levará o homem todo. Em suas relações de negócio com os semelhantes, terá o temor de Deus diante de si e amará o seu próximo como a si mesmo, tratando como quereria ser tratado. Sua conversação será verdadeira, pura e de caráter tão elevado que os descrentes não poderão se aproveitar dela ou com justiça falar mal dele, nem ficar aborrecidos com suas maneiras descorteses em sua linguagem própria. Lembra os 3 anjos voando, tão elevado? Ele introduzirá a santificadora influência da verdade em sua família. Ellen White diz: quem é cristão no lar o é em qualquer lugar. E fará resplandecer de tal maneira diante dele sua luz que, vendo suas boas obras, possam glorificar a Deus. Em todas as situações da vida, há de exemplificar a vida de Cristo. A aberração do leste, evitando o fanatismo das línguas. A lei de Deus não se satisfaz com coisa alguma que não seja a perfeição, a perfeita e inteira obediência a todos os seus reclamos. Olha, White instruindo aqui nesse contexto para corrigir todos os reclamos. É isso que nós temos buscado fazer nos últimos meses. Tudo que Deus reclama, por mais que o mundo ridicularize como as pessoas que riam de Noé. Barba, pregador de barba agora, né? Pessoas escarnecedoras nos últimos tempos, como de Noé, né? Todos os reclamos. É porque quando uma pessoa está certa, ela não pode rir da fé do outro. Quando ela está correta naquilo que ela crê, ela não pode rir da fé do outro. Uhum. Então isso já mostra a incoerência da parte dela, entendeu? Certo. Perfeito. É uma das primeiras coisas que a gente vê é isso, sabe? A perfeita, sim, não se assenta na roda dos escarnecedores. Né? Não pode. A perfeita e inteira obediência a todos os seus reclamos. O chegar a meio caminho de suas reivindicações. Não, olha, eu não me tatuar já está de bom tamanho, já não me tatuo. É meio caminho andado nesses versículos aqui de Levítico 19. O chegar a meio caminho de suas reivindicações e não prestar perfeita e completa obediência, de nada aproveitará. Os mundanos e infiéis admiram a coerência e sempre se convenceram poderosamente de que Deus estava com seu povo quando as obras desse povo correspondiam à fé que professavam. Por seus frutos os conhecereis. Toda árvore é conhecida por seus frutos. Nossas palavras e ações são os frutos que apresentamos. Aqui está, ó. Nossas palavras e ações são os frutos. A boca fala do que está cheio o coração, né? Há muitos que ouvem os ensinos de Cristo, mas não os praticam. Fazem profissão de fé, mas seus frutos são de molde a desgostar aos que não são membros. São jactanciosos. O que é jactanciosos? Vamos colocar aqui. Jactância. O que é jactância? É a atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo. Vaidade, orgulho, arrogância. Então, pessoas que não dão os bons frutos são jactanciosos e oram e falam orgulhosamente, exaltando-se a si mesmos.
contando suas boas ações. E como os fariseus, agradecendo, por assim dizer, a Deus, porque não são como os outros homens. No entanto, esses mesmos são fraudulentos, aproveitam-se de outros nos negócios. Não dão bons frutos. Suas palavras e atos são injustos e ainda parecem cegos à própria condição destituída e miserável. Foi-me mostrado que o texto seguinte é aplicável aos que se acham em tal ilusão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, quebrantadores da lei. Aí está a maior ilusão que pode afetar o espírito humano. Essas pessoas creem que são justas quando estão erradas. Maior ilusão. Julgam estar fazendo uma grande obra em sua vida religiosa, mas afinal Jesus arranca sua cobertura de justiça própria e apresenta vividamente diante deles o verdadeiro quadro de sua própria condição, em todos os seus erros e deformidades de caráter religioso. São achados em falta quando é para sempre demasiado tarde para suprir-lhes as carências. Deus providenciou meios para corrigir o errante. Todavia, se os que erram preferem seguir o próprio juízo e desprezam os meios ordenados por ele para os corrigir e uni-los na verdade, serão levados à posição descrita pelas palavras de nosso Senhor acima citadas. Que diz aqui, ó, apartai-vos de mim. É bem trágico, a aberração do leste, portanto, né? Vimos aqui algumas características, nós não lemos todo o capítulo, você pode continuar lendo, chegamos só na metade, mas eu penso que para o escopo aqui do nosso estudo, já pudemos identificar as características principais desse movimento, os frutos, né? E podemos, então, resumir os seguintes pontos, ó, prevenindo a aberração do leste. Tá? Em primeiro lugar, não se impressionar com as aparências, quando o movimento tem grande adesão de pessoas e aparentes conversões. Familiarizar-se com as provas de nossa fé, isso para prevenir esse fanatismo. Familiarizar-se, examinai as Escrituras, não confiar em sentimentos e impressões. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Fugir das esquisitices e excentricidade. Manter a justiça de Cristo perante nós constantemente. Só assim poderemos caminhar com segurança. E também prestar perfeita obediência a todos os seus reclamos. Agora eu gostaria de ler mais um texto para alguém que está com medo. Ai, isso pode acontecer conosco, mas eu não quero, Senhor, me ajude. Então é melhor ficar longe dessa questão de dom, sabe? É mais seguro ficar longe. Não tema ninguém ir a extremos enquanto é um estudioso da palavra, humilhando a alma a cada passo, humilhando a alma. Cristo nele deve habitar pela fé. Ele, seu exemplo, era sereno, andava em humildade, possuía a verdadeira dignidade, tinha paciência. Caso nós, individualmente, possuamos esses traços de caráter, que aceitem a justificação pela fé, não haverá extremistas. Amém? Que linda promessa. Nós não temos que temer de que o movimento está indo para um certo rumo, precisamos nos apegar aqui a esses pontos, a justiça pela fé, a capa da justiça. Já fizemos várias mensagens mais sobre isso. Veja aqui todas as nossas mensagens sobre a justiça, as boas novas de Minneapolis, né? A boa notícia.
Está aqui nesse link, você pode ver. Precisamos sempre renovar a nossa compreensão de que em Cristo nenhuma condenação há. É uma boa nova, estamos de bem, já estamos em Cristo preparados para os eventos finais. Não precisamos ter medo. Ai, meu caráter realmente não está pronto ainda. Eu acho que não sou digno de receber esses dons. Talvez... Não, lance isso fora. Se apegue à palavra de Cristo. Nenhuma condenação há. Leia o livro Caminho a Cristo também, eu recomendo. O livro Caminho a Cristo mostra o passo a passo. Foi escrito após Minneapolis. Já tem essa nova ênfase da justiça pela fé. E nenhuma condenação há. Já está tudo bem. Então continue vivendo nessa justiça pela fé todo dia, se assegurando, reclamando para si essa promessa que você está justo. E vivendo nessa justiça, você, sem querer, para assim dizer, né, a boa obra que ele começou em nós vai se aperfeiçoar. Ele é o autor e consumador. Ele vai arrematar em nós. Fica tranquilo. Nós não precisamos ficar olhando para nossos defeitos. Ai, não. Olhe para Cristo, como Pedro. Parem de olhar para as ondas, eventos finais, reset está vindo aí. Gente, olhe para Cristo, que Ele vai amainar as ondas dessa vida. Amém? Aberração do leste, portanto, que evitemos o fanatismo das línguas. Não evitar as línguas. Repito, Paulo disse aqui, não proibais de falar línguas. Se vier, uma bênção, precisamos testar, how to tell. Esses pontos aqui. E se não contradiz a Bíblia e todos esses pontos, é de Deus. Glória a Deus, é um presentinho, é um dom. Isso que é um dom, é um mimo de Deus. Não tenhamos medo, mas agradeçamos a Deus. Alguma consideração final, Adilon, sobre a aberração do leste? Que impressão você teve? Na questão aqui dos dons de língua aqui, a gente percebeu que ao falso falar em línguas, né? Uhum. Então, de alguma forma, a gente percebeu aqui que não que Ellen White abordou mesmo a questão do falso falar em línguas. Quer dizer, ela não abordou a questão do falso. Esse falso falar em língua aqui, a gente pode perceber claramente que está relacionado à linguagem inteligível e tal, né? Certo? Não tem nada a ver com dons dos homens. Certo. Tu analisou, tu prestou atenção nisso aí? Ela não tem a ver com a língua dos homens. Não tem a ver com a língua dos homens. Ela fala do barulho e tal, dos ruídos. E a gente vê isso na igreja evangélica, nas igrejas evangélicas, entendeu? Sim. Então, falso falar em língua. Que seria esse terceiro, né? Isso, no caso. O terceiro. Querendo dizer, então, que se há o falso, há o verdadeiro. Então, o verdadeiro falar em línguas, ele não tem nada a ver com esse negócio de ruidoso, essa língua ininteligível, que ninguém entende, sem sentido. Sim. Entendeu? Sim. Certo? Ou seja, ela... porque algumas pessoas podem dizer que o falar em línguas aqui, a qual ela... O falso falar em línguas aqui, ao qual ela está se referindo, é porque está relacionado com Atos 2, né? De falar na língua dos homens, no idioma dos homens. Mas não tem como, entendeu? Porque... as igrejas evangélicas de hoje, nenhuma fala, até agora eu não vi nenhuma falar no dom dos apóstolos de Atos capítulo 2. Entendeu? Então, Satanás, ele é muito, assim, esperto, né? Ele vai contrafazer aquilo que a igreja precisa, que é muito óbvio, é muito claro, entendeu? Certo? Essas coisas que ele está fazendo. Ele está tentando fazer uma contrafação para que ninguém chegue a estudar e tal, né? E a ponto das pessoas achar que isso é um extremo. Exato. Faz com que as pessoas, a intenção dele, aparentemente, é que as pessoas fujam dos dons. Melhor não entrar para esse rumo aí, porque vai acabar, né, sendo que o dom é um presente. Ainda mais com pessoas que não têm experiência nisso. Sim. Elas não têm experiência como é falar em línguas. Então, fica mais fácil para ele fazer a contrafação e dizer assim, você vai chegar no extremo, você vai acabar falando igual os evangélicos, entendeu? Porque assim, agora, tratando-se de uma pessoa que tem experiência, né, fica mais difícil para ele fazer uma contrafação. Mas como nós não temos essa experiência, digamos assim, fica mais fácil para ele tentar alguma coisa, fazer um impedimento, tal, dizer que a gente está chegando ao extremo, entendeu? Então ele trabalha com essa arma aí. Seria como, por exemplo, um muçulmano falar para um outro muçulmano,
que teve um sonho sobre Jesus, por exemplo, olha, não se torne cristão, porque senão você vai acabar como esses ocidentais aí, ó, Sim, isso. com a imoralidade. Mas não, dentro do cristianismo existe o verdadeiro, Sim. né, que Claro. está lá escondido. Vamos orar então e agradecer a Deus por essas advertências dos perigos dos últimos dias. Senhor, louvado seja o teu nome, obrigado pela guia do Espírito Santo, pelo dom de profecia aqui, pelo ofício de Ellen G. White, que nos adverte, porque no fim dos tempos teremos realmente a manifestação do verdadeiro. Deus, filhos e vossos filhos profetizarão. E queremos, Senhor, também pedir aqui, conforme, seguindo a instrução de 1 Coríntios 14, buscar o dom de profecia, Senhor. Dê ao Adilon e a mim, Amém. e a todos que estão escutando, o dom de profecia verdadeiro. Não nada que se assemelhe a esses fanatismos aqui. Queremos evitar e aprender dessas lições, Verdade. mas o verdadeiro. Dê-nos discernimento para perceber e poder julgar, e guarde-nos, Senhor, de rejeitar qualquer coisa estranha como já sendo de Satanás. Guarde-nos, Senhor. Queremos pedir que Tu repreendas as pessoas que semeiam incredulidade nos grupos WhatsApp, comentando e já queimando e dizendo eles estão entrando para fanatismo, certos rótulos. Que as pessoas sinceras, as pessoas que ouvem a Tua voz, os 7.000 que não dobraram seu joelho a Baal, estejam imunes disso. Proteja-os com uma proteção especial. Verdade. Louvado seja o Teu nome. Acompanhe-nos em paz agora nesse intervalo. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.